A academia em Angola, a ciência em Angola atingiu níveis, ou seja, as pessoas fazedoras de ciência, e muitas até com níveis académicos muito altos, um percurso académico realmente bom e, digamos, até que invejável no sentido positivo, mas pecam muito porque quase todo mundo quer dar opinião sobre tudo e muitos deles, e isso não é errado querer dar opinião sobre tudo, o errado é querer dar opinião de forma absoluta ou partindo do pressuposto que é detentor do conhecimento ou que a sua percepção ou seu conhecimento sobre a coisa é o melhor ou mais acertado, ignorando alguns outros factos. É bom termos a capacidade transversal de abordarmos diferentes temas, diferentes assuntos, mas melhor ainda, é importante entendermos ou sabermos contextualizar cada tópico que nós formos abordar ou que nós formos rebater, reconhecendo que há pessoas peritas em determinadas áreas e que muitas vezes a percepção ou o significado ou o conceito de uma determinada coisa para uma determinada ciência, numa outra ciência diz uma outra coisa. Precisamos tomar o máximo de cuidado possível quando nós formos falar de ciência, porque quando nós falamos publicamente e somos figuras admiradas e seguidas por muitas outras pessoas, nós devemos ter a responsabilidade de que nós estamos, mais do que informar, estamos a educar estas pessoas, que estas pessoas vão moldar as suas consciências, as suas formas de pensar e muito mais de acordo com aquilo que nós vamos dizer, porque elas têm-nos como pessoas idôneas, pessoas fidedignas, então nos ouvem e nós devemos ter o máximo de seriedade possível ao passarmos determinadas informações, né? Sei que por questões de engajamento nas redes sociais, as pessoas querem continuamente abordar assuntos, diferentes assuntos, dar o seu parecer, nada lhes passa desapercebido e por aí fora, mas algumas vezes pecamos porque, por exemplo, a questão de vida humana para a biologia tem um significado e para o direito tem também um significado, e com isso eu quero também chamar a atenção aqui aos diferentes fazedores de opinião pública, aos diferentes académicos, chamar os sociólogos, os psicólogos, os juristas, os economistas, os biólogos por aí fora, para que cada um possa abordar devidamente sobre determinados assuntos muito polêmicos das suas áreas, e para algumas pessoas que queiram abordar sobre diferentes tópicos, né, tópicos diferentes, de diferentes áreas de saber, que pesquisem um pouquinho mais sobre diferentes áreas de saber para que nós não venhamos a pecar. Eu, por exemplo, tive a sorte de estudar gestão de recursos humanos no ensino superior, isso na licenciatura, que permitiu que eu tivesse um pouco de conhecimento sobre direito, introdução ao estudo do direito, direito de trabalho, fiscalidade, economia, contabilidade, gestão como tal, liderança e por aí fora. E também por ter alguns amigos conhecidos que estudam biologia ou têm estudado biologia e também vê vídeos no TikTok, Facebook, por aí fora. Então vou adquirindo algumas competências, né, para que possa argumentar um pouquinho, com um pouquinho de propriedade sobre esses assuntos, mas não de forma absoluta, porque reconheço que muitas vezes tenho as minhas limitações e aí eu preciso reconhecer que há pessoas muito mais bem capacitadas do que eu para abordarem determinado tema. Por exemplo, assisti a um vídeo de alguém, até partilhei, se calhar depois a pessoa vai identificar, porque há pessoas que o seguem e vão se identificar e vão logo dar conta da matéria, que refuta a ideia da questão da vida humana num debate aparentemente entre duas brasileiras, e o que a mim chamou a atenção não é refutar, porque é completamente normal. Ciência é assim, a ciência, o conhecimento científico não é absoluto, é aproximado, é completamente normal. O que a mim chamou a atenção, primeiro, é o facto, a arrogância em que as pessoas usam os títulos académicos, os trabalhos científicos que terão feito para justificarem a sua posição, para aumentarem a credibilidade que a sua informação tenha, e depois alguns adjetivos, chamar pessoas de cerebrados, burras, por aí fora, porque simplesmente apresentou uma abordagem que na sua perspectiva é completamente diferente daquela que tinha sido apresentada. E a abordagem aqui em questão está a questão da vida humana, né? Acho que falavam do aborto, uma defendia que os nascituros, né, que se diz, é assim que se diz em direito, acho eu, os nascituros não são seres humanos, e outra dizia que são vidas, seres vivos, e outra defendia não, são seres humanos e por aí fora. E esse é um assunto que, na verdade, cabe aos juristas, né, explicarem-nos, esclarecerem-nos, porque de acordo com o nosso Código Civil angolano, quando fala da personalidade, diz que a personalidade em Angola adquire-se com nascimento completo e com vida. Ou seja, só é considerada pessoa
alguém só adquire a personalidade em Angola depois de nascida e nascida viva. Por isso é que nós vimos que os recém-nascidos que acabam sucumbindo nem sequer têm direito a um óbito. O enterro é muito célere. Sim, com nascimento completo e com vida, ou seja, aquelas pessoas que nós temos assistido que os recém-nascidos, se eventualmente perderem a vida no momento do parto, são enterrados e não tem cédula, só tem registro de óbito, né? Não tem, não, porque legalmente, de acordo com o nosso Código Civil, ele não tem uma personalidade jurídica, então aquele debate deveria ser entendido na perspectiva jurídica, né? Ou se calhar podia trazer o debate como todo para então melhor entender, e os juristas, melhor do que qualquer um biólogo, poderia nos ajudar a entendermos aquela situação e não chamar a pessoa de descerebrada. Duvido que as pessoas todas da nossa geração nasçam mesmo com cérebro. Não, isso não é falta de nascer com cérebro, é simplesmente um conhecimento que pode ser semelhante a diferentes ciências, mas em cada ciência, em função do contexto, tem um significado próprio, né? Aqui, o nosso Código Civil é claro, o nascimento, ou seja, a personalidade jurídica adquire-se com o nascimento completo e com vida. E quando aprovaram a lei do aborto, eu acho que ainda estava, não acho, tenho a certeza, ainda estava a fazer o ensino superior, lá nos anos 2018, 2019. Eu já debati, eu disse, como é que vão criminalizar o aborto em Angola? Se o nosso Código Civil diz que a personalidade jurídica adquire-se com o nascimento completo e com vida. Então, se o aborto é crime, qual é o crime que a pessoa terá realmente cometido? Será simplesmente porque o legislador disse que não devem fazer isso? Vocês fizeram, na verdade, direito é mesmo assim, o crime é assim, pronto, né? Mas o que eu trazia em questão é o facto que se aquilo não é se o feto não é considerado uma pessoa, não tem personalidade, por que é que alguém vai ser criminalmente responsabilizado por ter feito o que fez, né? E ali os manos do direito, obviamente, que são as pessoas muito mais indicadas, que é para nos apresentarem aqui os motivos, nos esclarecerem por aí fora. Eu não vou sair aqui chamar as pessoas de descerebradas simplesmente por causa disso. Desculpa, não faço isso. Então, temos o máximo de responsabilidade possível quando nós formos realmente passarmos informação. E também a ciência requer ética, requer civismo, requer moral, respeito, a humildade, porque lá há tantos doutores que realmente resolvem problemas, são pesquisadores, trabalham na Harvard, por aí fora. Eles nunca trazem debate, eu resolvi o problema tal, eu tenho X PhDs, eu tenho X licenciaturas ou mestrado, não. Porque para eles o que importa, o que lhes preocupa são os problemas que ainda existem por serem resolvidos, não o que já terá feito. O que já terá feito ficou no passado, o passado já não importa. Ele está preocupado com o que ainda pode fazer em prol da ciência, em prol da humanidade. Então esse discurso, ai não tem um diploma, manos, aquele é passado, é tipo ontem tive 100 milhões de kwanzas, hoje não tenho nada, mano. Qual é a diferença, ok? Manos.